Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar, mais um Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição, e hoje com a participação especial do neurocirurgião Guilherme Lepski, e a gente vai falar hoje sobre o AVC, um assunto que nos últimos dias aí teve bastante em pauta, inclusive um dos atores aí da Globo, né, que é o Tom Veiga, ele faleceu vítima de um aneurisma, né, de um AVC. Eu vou perguntar já pro Lepski se tem diferença, né, a questão do aneurisma e do AVC, mas a gente promete nesse programa tentar explicar de que forma, né, esse problema acontece no cérebro. Muito obrigada pela tua presença mais uma vez aqui, Lepski. Oi, Patrícia, muito obrigado você pelo convite, é um grande prazer contribuir com o seu programa. Bom, a primeira pergunta é essa, tem alguma diferença? O que eu falo? Falo AVC, eu falo aneurisma, são duas coisas diferentes, uma coisa atrai a outra, explica pra gente. Vamos botar ordem nessa confusão aí. Vamos botar. A médico adora abreviação, né? Então, AVC a gente chama acidente vascular cerebral, tá? Ele pode ser de causa isquêmica ou hemorrágica. O que é isso daí? O AVC de causa isquêmica é aqui, ó. Mostrei para vocês nessa figurinha aqui atrás de mim, olha. Uma artériazinha entope no cérebro e uma área do cérebro, que é essa área aqui escurinha, fica sem sangue. Isso é o que a gente chama acidente vascular cerebral isquêmico. Faltou sangue, isquemia. Uma outra condição é o acidente vascular cerebral hemorrágico, que significa um derramamento de sangue dentro do cérebro. É o que o povo chama derrame, que é aqui, olha, por algum motivo, um vasinho estoura e ocorre um sangramento dentro do cérebro. Então, essa é a primeira grande distinção. Você tem ideia, Patrícia, de quão frequente é o acidente vascular cerebral no mundo, assim? Causa de morte, essas coisas? É uma doença... Eu andei lendo aí que é uma tendência grande aí de números de casos, né? Eu queria que você falasse justamente isso pra gente. Olha só, o acidente vascular cerebral, um ou outro, é a segunda maior causa de morte no mundo, tá? Perde só para o infarto cardíaco, né? Para o infarto do coração. Então, é uma causa de morte absurda, né? A prevalência, né, tem aumentado um pouquinho, metade dos casos em países em desenvolvimento. E o Brasil, infelizmente, tem uma das maiores taxas de mortalidade por AVC. Isso tem muita relação com o tratamento da pressão alta. A pressão alta não tratada não dá sintoma nenhum, a pessoa acha que está normal, mas os vasos sanguíneos estão trabalhando com regime de alta pressão. Aí é igual um cano da Sabesp, estoura, vaza água, só que vaza sangue dentro do cérebro. Esse é o problema, né? Então, no mundo, veja, são mais ou menos 10 milhões de casos ao ano, com 6,5 milhões de mortes ao ano no mundo, tá? 26 milhões de sobreviventes por AVC no mundo. No Brasil, como é que é isso? A gente tem mais de 250 mil casos novos por ano. E a gente tem mais ou menos 570 mil pessoas vivendo com uma deficiência grave em função de um AVC. Uma paralisia, né? Problema de fala, alguma coisa. Então, é uma doença realmente muito prevalente. Precisamos entender os fatores de risco e nos precaver. Os números são alarmantes, realmente eu pesquisei e vem ao encontro do que você está confirmando para mim, que são números graves, mas o que eu queria te perguntar agora, quais são os fatores que ocasionam esses problemas cerebrais, Leps? Assim, como que a pessoa ela pode identificar quais são os fatores de risco, quais são os sintomas, para poder já dar aquele alerta, não, eu preciso procurar um especialista e me cuidar. Olha lá, primeiro fator de risco a gente não tem muita coisa para fazer contra, que é a idade.
infelizmente, a idade vai avançando. Olha a barba branca aqui, não tem como você evitar isso. Mas você pode envelhecer com saúde ou sem saúde. Então, envelhecer com saúde é cuidar do peso, né? Tratar a pressão alta, o diabetes, fazer exercício físico regular. Tudo isso envolve uma melhor saúde geral e uma melhor saúde do seu sistema cardiovascular. Então, a idade é uma coisa importante. A pressão alta, olha só, responde por 60% dos casos. Então, tratar a pressão é uma coisa importante. História prévia de acidente vascular cerebral, abuso de álcool e abuso de drogas ilícitas. Nós tivemos a notícia do falecimento do Maradona, que todo mundo sabe, tem um histórico importante de consumo de cocaína. A cocaína aumenta muito a pressão arterial e está associada a acidentes vasculares cerebrais também. Então, álcool, drogas ilícitas, pressão alta, tudo isso são fatores de risco importantíssimos. Como que a pessoa pode se precaver? Então, é o que eu falei, atividade física regular, tratar sua pressão, tratar o seu diabetes, né? Essas são medidas, controlar o peso, atividade física regular, não fumar, isso é o que a gente pode fazer. Mas como reconhece o AVC? Aí é que está o problema. É uma doença súbita, ela não vai dar muitos alarmes. Não é aquela situação que você hoje está com dor de cabeça, amanhã a dor de cabeça está piorzinha, depois vem uma tontura. Não. O acidente vascular cerebral é uma coisa súbita. Pá, aconteceu. Acorda de manhã com uma fraqueza de um lado do corpo, com a rima da boca desviada, não está falando direito, ou então não consegue levantar da cama porque tem muita tontura, vômito, dor de cabeça que começou de uma hora para outra, né? Então são sintomas súbitos. Tudo que é súbito no sistema nervoso abre a perspectiva de ser uma coisa de causa vascular. E a pessoa o que tem a fazer? Se dirigir imediatamente, o mais rápido possível, para um hospital, né? De preferência um hospital com certa infraestrutura que está habilitado para tratar de acidente vascular cerebral. Não são todos os que têm essa condição. Se você vai para um postinho de saúde, para uma unidade básica de saúde ou um hospital menor, o médico lá não vai ter condições de investigar rapidamente e de tomar as decisões corretas na hora correta para salvar o seu cérebro. Isso é importante frisar. Agora, Lepski, é mito ou verdade que esses acidentes vasculares cerebrais nos jovens, eles são mais radicais do que nos idosos? Aí eu queria que você me explicasse se isso é mito ou se é verdade, porque em muitos casos, quando um jovem sofre um AVC, costuma ser fatal. Então, eu queria entender isso. Olha, Patrícia, isso é verdade, sim. O que acontece é que se a pessoa já tem mais idade e tem lá nos seus vasos pequenas placas de ateroma causando um pouquinho de obstrução do sangue, o cérebro, assim como o coração, tem mais tempo de se adaptar a essa condição. Então, acabam aparecendo algumas comunicações entre os vasos ali do cérebro que podem, de certa forma, proteger o cérebro de um evento mais grave, mais significativo. Quando isso acontece no jovem, frequentemente esses mecanismos de adaptação não estão presentes ainda e o acidente é mais grave, né? Então, o cérebro tem uma capacidade um pouco mais limitada do que o coração de desenvolver essas pontes. São poucas as pontes que existem no cérebro para permitir esse caminho alternativo do sangue. Então, o cérebro é um pouco mais grave do que o coração quanto a isso. Agora, a área cerebral, Lepski, ela é formada por muitos vasos sanguíneos, terminações nervosas, né? É verdade que toda essa coagulação de sangue que circula na nossa cabeça, ela é até maior do que em em outras partes do corpo, por exemplo? Por que na cabeça essa circulação sanguínea ela é mais elevada, efetiva? Eu queria que você explicasse isso para mim. Bom, na verdade o que acontece é assim, o cérebro recebe 1/5 do sangue que sai do coração. Então
manter o teu cérebro acordado, vamos dizer assim, é uma alta prioridade para o seu corpo. Se você não está funcionando bem aqui, nada adianta, né? Então, 1/5 do que sai do coração é para suprir as necessidades do cérebro, de oxigênio, de glicose, etc. Então, é um alto consumo metabólico, um alto consumo energético que demanda uma atividade cardíaca grande. Então, em algumas situações, esse fluxo de sangue aumentado para o cérebro pode levar a um acidente, como, por exemplo, na descompensação de uma pressão arterial alta, tem a emergência hipertensiva, sangra dentro do cérebro. Ou no aneurisma, por exemplo. O que acontece no aneurisma? Deixa eu explicar aqui para você. Olha só. Aqui vocês têm um exemplo de um vaso cerebral, tá? Um vaso cerebral. Numa bifurcação, existe em algumas situações um saquinho, que é uma área da parede do vaso que é mais fraca. Se a pressão aqui está mais alta, o que acontece? Esse saquinho pode romper e o sangue sai do vaso e inunda o cérebro. Isso é a rotura de um aneurisma cerebral causado por um pico de pressão alta, por exemplo. Né? Isso pode ser causa de morte súbita. Então, é o que aconteceu com esse ator que se mencionou. O Tom Veiga. O Tom Veiga. O Tom Veiga, aconteceu com a Marisa Letícia, mulher do ex-presidente, e acontece com muitos atletas que caem morto no campo de treinamento ou de futebol repentinamente, porque tem uma condição dessas e não sabe, não investigou, não procurou ajuda quando tem algum sintoma, e isso passa despercebido, né? Eu quero fazer duas perguntas. Eu quero saber se a questão hereditária interfere nesses fatores de risco aí de pessoas que são vítimas de um aneurisma ou de um acidente vascular cerebral. E se a questão do estresse, se o estresse ele também contribui para esse tipo de situação. Vamos lá, a influência genética. Então, tem uma certa predisposição genética, então a gente sabe que japoneses, pessoas de cor negra, sofrem mais acidente vascular cerebral do que outros grupos étnicos. Isso é uma verdade. Mas tem algumas doenças genéticas, que são, a gente chama doença genética quando é herdada de pai para filho ou de duas em duas gerações que tem maior predisposição de aneurisma. Então, são algumas condições, doenças do tecido conectivo, etc., que não precisa entrar em detalhes, mas são algumas doenças mais raras que a chance de ter um aneurisma é maior. Nessas doenças, o médico já alerta, né, vai fazer uma investigação um pouco mais detalhada do que faz numa população normal. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, aqui o que ocorre é um acidente incidental, não é uma causa genética, é um fator secundário a alguma condição clínica, como aterosclerose, hipertensão arterial e etc. Né? Então, na maioria das vezes, não é causa genética, embora o caráter genético esteja algumas vezes presente. A segunda pergunta sua foi? Foi da questão do estresse. O estresse sempre está presente na vida de todo mundo no mundo moderno. Então, a gente aliviar o estresse, então vamos parar de trabalhar, vamos para uma ilha deserta e ficar tomando água de coco. É irreal, né? Mas pode fazer é desenvolver mecanismos de lidar melhor com o estresse. Então, o estresse eleva a pressão arterial. E nesse sentido, o estresse pode, né, precipitar, pode causar, por um pico de pressão, um acidente vascular cerebral, se a pessoa já tem uma condição como essa que não sabe, né? Então, mecanismos de lidar com o estresse, não é saber o seu limite no trabalho, desenvolver pausas, ou ter o seu momento de lazer, onde você vai ficar mais tranquila, com a família, vendo um filminho, fazendo sua atividade esportiva, aproveitar as suas férias, o seu tempo de lazer, o seu tempo livre, para realmente relaxar e se desligar do trabalho, né?
para que você não fique sofrendo uma carga pressórica muito alta, pressão arterial. A nossa pressão, ela faz o dia inteiro, ela faz altos e baixos. Mas o que acontece com a pessoa com nível de estresse mais alto é que a pressão fica em níveis elevados por um tempo maior. Então, a sobrecarga hidráulica no sistema cerebral acaba sendo maior. E é isso que a gente tem que prevenir com medidas de relaxamento, meditação, yoga, mindfulness, esporte, lazer e tudo mais. Cada um tem o seu limite e a gente tem que aprender a viver com os nossos limites. Né? Eu digo para os doentes, se você não aprender a lidar com o seu limite, a natureza vai te mostrar o seu limite. Só que aí a natureza tem meios mais drásticos de te convencer, como, por exemplo, um acidente cerebral grave, né? Eu até ia te perguntar isso, porque basicamente os pacientes já devem chegar até as suas mãos de uma forma que já o tratamento já é aquele tratamento um pouquinho mais complicado, né? Porque já chega com AVC ou já chega no hospital meio que já tendo que entrar por uma mesa de cirurgia. O que eu quero te perguntar é o seguinte: se existem mecanismos preventivos para se cuidar desses problemas que afetam aí o sistema cerebral, o sistema nervoso, o sistema cerebral. Sim, existe. Bem, eu recebo pacientes de todo jeito, né? Às vezes, por exemplo, recentemente, um colega médico, 30 e poucos anos, com um acidente vascular grave, que a gente teve que drenar um hematoma, tudo, se recuperou bem, vai voltar ao trabalho em breve. Mas é muito mais cômodo para a gente quando a gente recebe um paciente no consultório com um sintoma aí que é neurológico, que a gente possa diagnosticar antes de um evento vascular, que a gente possa diagnosticar de maneira eletiva. Se tem um aneurisma, a gente diagnostica de maneira eletiva, a gente pode planejar o tratamento. Ao passo que se o doente vem ao pronto-socorro com um sangramento, a gente está correndo contra o relógio. Por cada minuto conta para salvar o cérebro e as funções neurológicas da pessoa. Então é muito mais cômodo quando o doente vem com sintomas, para a gente esclarecer e ver se tem alguma coisa para fazer nesse caso. Né? E não remediar os seus sintomas e vai empurrando com a barriga até não ter mais jeito e você ser levado ao pronto-socorro. Agora, para prevenir, veja, então, importante, isso é bom a gente frisar e repetir, né? Controlar a sua pressão arterial, se você tem pressão arterial, tomando remédio, mesmo que você não tenha sintomas. É comum o paciente dizer, doutor, eu não trato minha pressão porque eu não sinto nada. E quando ela está alta, eu sinto aqui uma dorzinha de cabeça, eu sei, eu vou lá e tomo remédio. Errado, errado. A pressão alta não dá sintomas. Se você tem uma dorzinha aqui, provavelmente ela já está muito mais alta. E aí já passou do tempo de tratar, né? Então, tratar a sua pressão alta, tratar o seu diabetes, porque causa complicação vascular também. Cuidar do seu peso, fazer atividade física regular, evitar abuso de álcool, não fumar. Se você fuma, procure tratamento para parar de fumar. Existem adesivos, existem remédios para tomar que vão diminuir a sua vontade de fumar e vão te ajudar a parar de fumar se você tem esse hábito, né? Então, essas são medidas importantes para a gente frisar para a população para prevenir acidente vascular cerebral. É comum dar em crianças, Lepski? Não, é raro. É raro dar em crianças. Quando existe o acidente vascular em crianças, a gente tem que investigar uma doença genética, né? Uma doença, uma vasculite, uma inflamação dos vasos do cérebro, algum problema hemodinâmico, algum problema cardiovascular que tenha predisposto ao sangramento. É bem raro. E pode acontecer de um paciente não ter nenhum tipo de predisposição dessas que você citou e acontecer de ter um AVC? Sabe-se de onde pode ter surgido essa questão do acidente vascular cerebral? Sim, existem doentes em que a gente não identifica nada, né? Não é uma fração insignificante. A gente vai lá, investiga e não acha. Pode ser que sejam doenças desconhecidas, pode ser que sejam fatores de risco que a gente ainda não conhece na medicina, não é? Ou pode ser alguma condição que a gente perdeu o timing para o diagnóstico, né? Então, os sinais, vamos dizer assim, da doença desapareceram ao longo do tempo. Isso também às vezes acontece, né?
o importante é a gente poder intervir naquelas pessoas em que a gente descobriu alguma coisa, né? Por exemplo, veio um doente recente, tinha tido, novo, 50 anos por aí, tinha tido um AVC 20 anos atrás e veio procurar um esclarecimento. E ele estava sem tratamento específico e tinha se recuperado, um pouquinho de sequela, mas a gente identificou uma tendência à coagulação do sangue. Então, é um estado, é uma doença hematológica que favorece a formação de trombos, de coágulos, e isso que tinha causado o acidente dele 20 anos atrás e podia causar de novo. Então, a gente descobriu essa condição e vai impedir que isso ocorra novamente, né? Então, é importante essas causas que a gente identifica e sabe como tratar. E pode acontecer de uma pessoa ter sofrido um acidente vascular cerebral e não saber que teve? Bom, isso pode acontecer, é mais comum de acontecer em idosos, e aí a gente faz um exame de imagem e vê que a pessoa teve pequenos infartos lacunares, que a gente chama, pequenos eventozinhos, né, de menor importância, passaram despercebidos. A pessoa, é comum nessa situação vir ao consultório com uma queixa mais crônica, um probleminha de memória, um probleminha de atenção, e aí o exame de imagem mostra que a pessoa tem pequenos sofrimentos vasculares que no cômputo geral, na somatória geral, acabam acarretando uma perda de função para essa pessoa, um probleminha de memória. Então, a primeira medida é tratar para a gente impedir de acontecer novos eventos. E, em segunda linha, tentar melhorar o sintoma da pessoa. Mas o cérebro do idoso ele tem uma capacidade de regeneração muito limitada. Então, o importante é a prevenção mais do que o tratamento. Quais são os tipos de tratamento? Essa é uma pergunta. E a outra é se as sequelas, né, que podem ocorrer de um pós-AVC são graves e irreversíveis. Bom, o tratamento tem o tratamento da emergência, o tratamento preventivo. O tratamento na emergência, quando ocorre o entupimento do vaso, é a gente, nas primeiras horas desse evento, tentar desobstruir esse vaso. Então, tem técnicas para você dissolver o trombo, para você pescar esse trombo com um catéter, né, para você colocar um stent para dilatar o vaso, então diversas técnicas. Quando tem um sangramento, a gente tem que drenar o sangue e tentar interromper o vazamento de sangue com um clipe metálico, alguma condição que impeça a continuidade do sangramento. Quando é mais tardio no consultório, em termos mais crônicos, aí a gente vai lançar mão de terapias para diminuir a formação de trombos, que são remédios tipo aspirina, né? Ou anticoagulantes, que é tipo a varfarina, o Marevan, que é derivado de veneno de rato, né? É para impedir a coagulação do sangue, para que a pessoa não forme trombos. Existem diversos remédios mais novos, com nomes complicados, mas o tratamento da fase crônica vai por aí, né? E as sequelas, Sequelas. as sequelas podem ser bem graves, veja, pode ser um problema para falar, e aí você vai ter que fazer um tratamento fonoterápico, né, para reabilitar a fala, às vezes até com equipamentos mais interativos digitais, né, para reabilitação de voz e de fala. E mais frequentemente são sequelas motoras que incomodam, que o doente não consegue andar, não consegue mexer o braço, e aí existem terapias muito novas surgindo, né, com treinamento robótico, em que a pessoa ela vai fazer um treinamento assistido por um robô, para ir reeducando esse cérebro para fazer movimentos que a pessoa deixou de fazer, para reaprender esses movimentos. Inicialmente o robô ajuda a fazer os movimentos e depois vai se diminuindo a carga do robô, a assistência do robô, para a pessoa fazer com maior independência. E também, mais modernamente, existem próteses que o doente veste e que a prótese pode perceber o movimento e aí ela amplifica o movimento para que a pessoa consiga fazer,
ou então próteses ainda mais novas, como as que a gente está desenvolvendo, que captam a intenção da pessoa mexer e vai lá e dá o comando para o braço para a pessoa fazer o movimento, ou para a perna, né? E aí, nessa forma, a gente consegue reabilitar pessoas mesmo com condições muito graves, e mesmo em fases tardias do acidente. A área que é afetada do cérebro, Leps, que no caso de acidentes vasculares cerebrais mais graves, as áreas afetadas do cérebro, elas podem ser regeneradas ou não? O que foi afetado não tem mais como voltar? Muito boa questão, Patrícia. Olha, via de regra, a capacidade de regeneração do sistema nervoso é muito limitada. Então, existem pesquisas nossas para tentar, vamos dizer assim, recrutar células-tronco que existem no seu cérebro, para que essas células possam povoar a área de infarto e ajudar a reorganização desses circuitos. Isso é uma linha, mas ainda está no campo experimental, não está no campo de tratamento. O que a gente está aprendendo a fazer na prática é reeducar circuitos que sobraram. E isso está sendo uma perspectiva muito boa para doentes, mesmo em fase tardia. Isso tem sido adaptados protocolos de pesquisa com sucesso cada vez maior na prática clínica. O que isso significa? Existia um trabalho nosso de 2015 em que a gente demonstrou que pessoas com AVC que têm alguma capacidade de mexer o ombro, não é? E que não mexem nada a mão, perderam a mão, não é? A gente pode reeducar esses circuitos para que a pessoa reaprenda a usar a sua mão. Isso por uma interface com o computador. Então, o indivíduo é ligado no computador, a gente começa a entender as ondas cerebrais dele, decodifica essas ondas, passa para um robô e aí vai havendo uma reeducação dos circuitos cerebrais que sobraram do AVC para que esses sejam usados para movimentos perdidos. Isso envolve a função de plasticidade do cérebro, né? Quanto mais jovem a pessoa, maior é a plasticidade, mas mesmo pessoas idosas têm uma plasticidade considerável e isso pode ser usado para benefício clínico do doente, mesmo em fases tardias. Então, a gente mais reeduca o que sobrou por meio de plasticidade do que coloca coisa nova lá. Bom, esses dias atrás você ganhou um prêmio na questão de estudos com células-tronco, né? Você acredita que é o futuro, Lepski? Acho sim, sem dúvida nenhuma. O Brasil deu um grande passo agora nesse ano, em março, com uma nova diretriz da Anvisa, que deu uma disciplinada nos estudos clínicos com célula-tronco. Então, isso vai abrir uma avenida aí, porque nós pesquisadores, agora eu falo como pesquisador, né, a gente estava muito preso nessa questão de célula-tronco a animais de experimentação, porque não tinha um regramento claro das medidas de segurança para pacientes. Então, agora com essa diretriz, a gente consegue se ater às boas práticas médicas, boas práticas laboratoriais, para testar essas terapias com segurança em ensaios clínicos controlados. Então, a gente acredita que vai haver um avanço importante dessas terapias no cenário clínico. O Japão é o país mais avançado nessa área, porque eles têm essas regras estabelecidas mais precocemente e temos cooperação com eles e eles estão fazendo terapias, produzindo tipos de células-tronco, né, com um potencial bem interessante. O futuro está não só na célula-tronco, como na combinação entre células e estímulo elétrico. Então, é o que a gente chama bioengenharia. Então, essa mistura entre tecido celular e componentes elétricos, chips, etc., vai trazer um novo avanço para a neurologia, sem dúvida nenhuma. A neurologia vai ficar muito mais complicada do que ela é hoje, ainda bem. Que bom. Lepski, eu fiz muitas perguntas. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa que possa acrescentar para quem está ouvindo a gente pelo podcast, quem vai acessar a gente no YouTube daqui a pouquinho, quem está ouvindo a gente pela rádio. Tem alguma coisa que a gente possa colocar que eu esqueci de te perguntar ainda sobre esse assunto?
Patrícia, como sempre, você exauriu a questão com perguntas brilhantes. Que bom! Acho que a gente abordou tudo. Vamos frisar só para a população a importância de se prevenir, né? Prevenir a doença é muito mais fácil do que tratar, sempre, né? Então, se atenham a essa questão dos fatores de risco, as medidas preventivas. Tenham sempre um médico como conselheiro para, caso surjam sintomas, tomarem-se as medidas no seu tempo correto, né? E dá uma dica também, né, Lepski, porque as pessoas elas costumam se preocupar com várias partes do corpo, mas esquece de cuidar da mente, da cabeça, do cérebro, né? Então, deixar claro também que o sistema cerebral nervoso também comanda a máquina do corpo humano, né? Então, as pessoas elas precisam também se preocupar em deixar a cuca legal, né? Ficar tudo bem aqui também. Por isso naquele meu lema, cuidem dos seus cérebros, né? É a coisa mais importante que vocês têm. Lepski, muito obrigada pela sua entrevista. A tua participação sempre agrega aqui no nosso podcast, no nosso programa. Eu recebo muitos e-mails, sempre com várias sugestões para que você possa participar mais vezes aqui. Então, eu sei que você tem uma agenda atribulada, mas você sempre abre um espaço para poder atender aqui o pessoal da Jovem Pan e para atender aqui essa tua amiga que vos fala no Não Pira e Respira. E eu tenho certeza que a gente tem colaborado aí, contribuído com muita gente, viu? É um enorme prazer estar aqui, Patrícia, e a nossa função como médico é informar a população e ajudá-las até mesmo antes que o médico seja necessário. Eu estou fazendo meu trabalho e é um enorme prazer estar contribuindo com o seu programa. Então já fica convidado, aí daqui 15 dias você está aqui de novo, né? Com certeza. Bom, então muito obrigada, Lepski. Semana que vem tem outro assunto envolvendo saúde mental, a participação do Dr. Guilherme Lepski a cada 15 dias aqui no Não Pira e Respira. Obrigada, a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá!